Sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso canal Casal na Obra. Para quem já é inscrito no nosso canal, já está acompanhando aí o nosso trabalho, você viu que na semana passada nós publicamos um vídeo contando as 5 dicas essenciais para quem deseja trabalhar com projetos de edificação. E hoje a Angélica vai contar para vocês 5 dicas essenciais para quem quer trabalhar com projetos de interiores. Angélica, conta para os nossos seguidores aqui do nosso canal qual seria a sua primeira dica, qual seria a primeira informação essencial para quem deseja trabalhar com um projeto de interiores. Bom, o profissional que trabalha com a parte de interiores, seja o arquiteto de interiores ou designer de interiores, ele precisa ter um conhecimento muito vasto em relação a materiais. E a criatividade deve andar alinhada com o conhecimento técnico desses materiais. Então, conhecer os materiais vai te possibilitar saber as vantagens, desvantagens, as características, como é a aplicação desse material e também os custos em média, para você saber qual você vai estar indicando aí no seu projeto, sempre procurando atender ao gosto do cliente e também ao orçamento, que é muito importante. Por que é importante o que eu falei aqui a respeito do orçamento do cliente e dos custos aproximados, médio, desses materiais? Porque você precisa entender que é uma porcentagem bem relevante em relação ao custo total de uma obra quando a gente chega na etapa de acabamentos. Então, este conhecimento vai te possibilitar não só indicar um material que tem uma durabilidade e uma estética legal, vai também te ajudar a não extrapolar aí esses custos, de modo que seu cliente consiga começar e concluir a obra dele. E como você acha que o nosso seguidor ou seguidora que está iniciando a sua carreira como designer de interiores consegue adquirir esse conhecimento dos materiais? A gente já falou aqui em outros vídeos a importância de parceria, E também a importância de vocês participarem de eventos, feiras, Tudo relacionado aí à área onde vocês vão conhecer materiais. Então vocês podem visitar lojas de acabamentos, não só de piso e de azulejo. A gente tem que pensar que quando nós falamos de um ambiente, por exemplo, nós temos a parte de fogo, de iluminação, nós temos cortina, nós temos mobiliário planejado, nós temos bancada de pedras, enfim, são vários materiais, que compõem todo um ambiente. Então vá visitar marmorarias, marcenarias, vá de repente e solicite um mostruário para eles, peça explicações sobre esses materiais, sobre o processo de fabricação, como é que funciona, Porque sabemos que nós que trabalhamos com interiores temos que detalhar, Temos que entender um pouquinho do processo de fabricação. Então é legal que você faça essa visita não só pensando em conhecer os materiais, mas se puderem te mostrar como é que funciona a produção, é muito importante também você ganhar esse conhecimento nas visitas, tá? Muito bacana. Então essa primeira informação é sobre conhecer os materiais. Só que você falou também a respeito da aplicação dos materiais, Qual é a importância, qual é a relevância de saber a aplicação desses materiais? É muito importante que você conheça, se você não tiver a possibilidade de armazenar tudo isso na sua mente, e não fique preocupado se você não conseguir, porque são muitos materiais que compõem o ambiente, como eu já falei, e também são diversas opções que a gente encontra, Por exemplo, relativo aqui a piso, nós temos uma infinidade de materiais. Então, se você não souber isso, vá atrás de procurar saber. Se precisar, vai até uma loja, se você não tiver o catálogo, Se o catálogo não estiver informando você qual que é a classe de uso daquele acabamento, se o site, de repente, você não conseguir essa informação, o importante é você não ter preguiça de ir atrás da informação correta. Não vá arriscar indicando uma aplicação incorreta para o seu cliente. Ele vai ter aí depois um grave problema e você também, porque foi você que indicou. Então vamos citar como exemplo o gesso. Você não pode indicar o gesso para uma área externa descoberta, fazer algum detalhe em gesso. Ele não pode ter contato com a umidade. Você também não pode colocar ao lado de uma piscina um revestimento de piso que seja escorregadio. Então vale a pena você ir atrás dessa informação antes de especificar um material para o seu cliente, tá? Então nós vimos até aqui que é importantíssimo que você conheça os materiais e que você saiba como aplicá-los para que você não cause aí um prejuízo para o seu cliente ou algo até pior, como um acidente, como o caso que ela passou aí
do piso escorregadio na beira da piscina. Mas não é só isso. Qual que é, Angélica, a próxima dica que você vai passar para os nossos seguidores? Bom, eu acho que um assunto aí deriva do outro. Então nós falamos da importância de conhecer os materiais, as aplicações, a noção também do processo, né? Não só como é feito os materiais, mas como é que você vai empregar esses materiais no ambiente. Se a gente, por exemplo, pensar na parte de gesso, quando você for detalhar aí o seu forro, você criou um cortineiro, então você fez um rebaixo muito grande, você precisa colocar um reforço para sustentar, né, aquela persiana que vai ser instalada. Se você de repente precisa colocar uma persiana automatizada, você precisa deixar um ponto elétrico. Então assim, você ter noção de como é que você prepara toda essa infraestrutura para receber também os materiais que você empregou no ambiente é importante. Vamos dar um outro exemplo sobre a marcenaria. Vamos imaginar que você criou uma bancada, né, uma mesa, onde existe aí uma saia de 5 centímetros de altura. E de repente você especifica simplesmente que a altura, você puxa ali uma cota, tem 5 centímetros, mas você não especifica se é uma saia ou se é a espessura daquela mesa, daquela bancada que você quer de 5 centímetros. Então o marceneiro, na hora dele botar para o cliente, ele pode colocar uma espessura de 5 ou ele pode baratear o orçamento colocando apenas uma saia de 5 centímetros. Então tudo isso é importante que você tenha conhecimento, né? Então assim, conhecer sobre os processos é importante para que você deixe o seu projeto mais detalhado, você especifique mais aquilo que você deseja como resultado final e também sempre priorizando o que eu já falei aqui no começo do vídeo, o orçamento do cliente. Eu vou citar aqui um fato para vocês entenderem de uma cliente. Ela solicitou que ela gostaria de um detalhe na borda, né, de todas as prateleiras do quarto da filha dela, em laca rosa, com acabamento brilhante. Veja só, tem muitas pessoas que confundem aquele acabamento com alto brilho, que já vem pronto, né? As chapas já de MDF com alto brilho, não tem nada a ver com a pintura laqueada, que nós chamamos de laca, né? A pintura laqueada, a gente já fala, é uma pintura, então a pessoa precisa investir aí numa tinta que é importada, né? Tem todo um processo manual da marcenaria que vai fazer aquele trabalho, então encarece bem mais o projeto. E ela queria assim pequenos detalhes, né? Como por exemplo uma borda de uma prateleira. Então não havia necessidade dela investir aquele valor, né? Ia ter aí um trabalho muito grande da marcenaria fazer aquilo, então eles iam ter que recortar aquelas prateleiras, proteger o acabamento daquele MDF para poder fazer essa pintura. Então quando você entende do processo, você consegue explicar para o cliente o que vai acontecer, como que é o processo da laca, o que é a laca, como que é o processo de pintura, o custo daquilo, e o cliente consegue decidir se ele quer aquilo ou não, né? Então, ao invés dela optar por aquilo, nós decidimos então simplesmente a fita de borda ser o tom que ela gostaria, né? E assim ela ficou com a prateleira de uma cor, mas as fitas de bordas da cor que ela queria no projeto. Bom, é importante a gente salientar o seguinte: primeiro, a faculdade não nos capacita 100%, porque não há tempo suficiente para ficar entrando em todos esses detalhes de conhecimento de todos os materiais existentes no mercado, as suas aplicações, os processos de fabricação, como a Angélica citou, de gesso, de cortina ou de marcenaria, enfim. Não é por causa disso que você vai se sentir um profissional incapaz. Principalmente você que está no início de carreira, você não tem como ter todo esse conhecimento. Mas também não é por causa disso que você vai ficar parado, falar, enquanto eu não tiver todo esse conhecimento, eu não vou me lançar no mercado. Não é isso. Você pode captar clientes, como a gente já ensinou, fazer o marketing digital, enfim, e a luta aí para tentar conquistar novos clientes, novos projetos, e à medida que você for projetando, aí sim você vai buscando esse conhecimento para que você consiga projetar e aquilo seja possível de executar dentro do orçamento disponível e possível assim tecnicamente. Então, o que o Esdras quis dizer para vocês é que durante o desenvolvimento do projeto, mesmo que vocês não saiam da faculdade com essa bagagem, vocês vão atrás de ir ganhando esse conhecimento, né? De ir aumentando aí o repertório de vocês em relação a conhecimentos técnicos. Então, assim, se você vai fazer um projeto para o cliente, mas você não sabe direito como é que funciona, vai em cada etapa, se dê esse trabalho no começo. Eu visitei muito marcenaria, marmoraria, loja de iluminação, eu perguntava muito, e eu pergunto até hoje se eu tenho dúvida. Se eu não conseguir achar aquela informação, se eu fiquei com dúvida, eu vou em algum parceiro que eu sei que vai me dar uma informação precisa. Eu não tenho vergonha de perguntar, tá? Então vocês não podem ter preguiça
vergonha, vocês têm que ir atrás dessa informação para que vocês evitem errar no projeto do cliente de vocês. Bom, mais uma vez, então, é importante a gente salientar a questão do contrato. Na hora de você elaborar o contrato com o seu cliente, você definir esses prazos para as etapas, essa etapa do seu desenvolvimento do projeto inicial, né, você tem que considerar esse tempo que você vai, não digo perder, mas esse tempo que você vai usar para pesquisar sobre os materiais, ir atrás dos fornecedores, seja por telefone ou presencialmente, mas é importante que você considere esse tempo para não estourar aí o prazo com o seu cliente. Tem assim profissional que prefere ir numa loja, por exemplo, de acabamentos, e junto com o vendedor, ele consegue tirando as dúvidas, ele já tem mais ou menos o conceito que ele quer utilizar ali, as cores, o estilo decorativo, e aí ele consegue juntar as ideias e tirando a informação, e aí ele aplica no seu projeto, né? Mas veja só, o que nós queremos deixar claro aqui nesse vídeo são dicas da forma que nós costumamos desenvolver os nossos projetos, né? A gente sabe que cada um vai ter aí o seu estilo próprio, aquilo que fica melhor. Se você de repente quiser continuar indo em lojas, decidindo com parceiros, né, de lojas de acabamento, quais serão os acabamentos que vocês vão aplicar aí no projeto do cliente, tudo bem, você continua, tá bom? Bom, então nós já falamos para você sobre a importância de você conhecer os materiais, de você saber sobre a aplicação desses materiais e também sobre o processo de produção. Agora a Angélica vai passar para nós a quarta dica para você que deseja trabalhar com interiores. Então, o quarto passo é você detalhar o seu projeto. Tudo aquilo que você mostrou na imagem, que o seu cliente gostou e aprovou, você precisa entregar para a mão de obra executar e para o seu cliente orçar e comprar. Então, você não deve economizar informações. Quanto mais informações você colocar, melhor. Lembrando sempre de não poluir o desenho técnico, né? De repente você vai colocar aí uma informação a respeito de paginação de piso. Você não precisa englobar junto com isso a mobília, quais são as cotas que tem a mobília, né? Então não, estou fazendo uma planta de paginação de piso, então ali só deve ter o piso. Então é mais ou menos como nós citamos o exemplo na semana passada. Não adianta nada você fazer uma imagem 3D maravilhosa, você encantar o seu cliente com um render perfeito, se depois a mão de obra não tem as ferramentas necessárias para eles executarem a obra. Então a importância dos detalhamentos é essa, você garantir que o resultado final vai ser idêntico àquilo que você projetou nas imagens 3D que você forneceu para o cliente. Então assim, você não pode deixar que o cliente ou a mão de obra imagine, né? Ainda mais se a mão de obra não tiver em mãos a imagem 3D, como é que vai ficar aquele ambiente? Vamos citar como exemplo que você colocou uma fita de LED em um mobiliário planejado, só que você não especificou nada disso no seu detalhamento. Então não vai existir aí um preparo da parte da marcenaria, né, para colocar aquela fita de LED. E se de repente a cliente ou o cliente lembrar disso e conseguir avisar ainda a tempo, é a marcenaria que vai ter que decidir como é que ele vai instalar essa fita de LED. E pior ainda se você não deixou aí o projeto da parte elétrica, o ponto de alimentação para ligar essa fita de LED, né? Então assim, você precisa entender como é que funciona toda a infraestrutura, o que você tem que deixar preparado, quais são as etapas, né, de tudo isso, desses serviços, para que quando juntar todas essas informações, o cliente consiga ter como resultado aquele ambiente bonito que ele viu na imagem 3D. Bom, Angélica, e qual seria a sua quinta dica para o nosso seguidor ou seguidora que vai trabalhar com interiores? Bom, essa última dica, né, a gente está falando ela aqui no final, mas no processo de criação, ou seja, no início do desenvolvimento do seu projeto, ela já deve estar aí te acompanhando, tá? É a parte estética alinhada à funcionalidade. Tem muitos clientes que acham que decoração é você colocar um objeto bonito no ambiente, um vaso, almofada, cortina, né? Mas o design de interiores, ele tem toda a parte funcional daquele ambiente, toda aquela parte ergonômica bem estudada, né? Então, assim, a parte de interiores, ela vai muito além de objetos decorativos. E você, profissional, deve entender isso, deve explicar isso para o seu cliente, tá? E principalmente você deve estar ciente disso na hora de fazer o seu projeto, que é o tema do nosso vídeo hoje. Com o passar do tempo, vocês vão perceber que analisar um ambiente, seja por imagem, seja você estando pessoalmente no local, vai virar automático, né? Então assim, eu já cheguei a visualizar lavados que a parede foi revestida com tecido atrás de um vaso sanitário. Como é que vai ficar a condição de higienização, né, de um sanitário com um revestimento de parede em tecido?
ou às vezes a pessoa coloca um MDF. Porque imagine só, você não tem conhecimento, você olha uma imagem e você percebe que tem algo que lembra uma madeira atrás de um vaso sanitário. Mas você só tem conhecimento que existe aí um MDF e você vai indicar para o seu cliente que aplique um MDF atrás do vaso. Tudo bem, ele pode até aplicar, mas ele não vai poder ter contato com a água, né? E se tiver, a pessoa vai ter que correr secar. Então imagine só com o tempo, né, de uso desse sanitário, como é que fica também esse material atrás do vaso sanitário. Então é aí que está a importância de você conhecer os materiais. Então você olhar aquilo, né, que foi aplicado num projeto de alguém e imaginar que é tal coisa e não ir atrás de saber se aquela aplicação é correta, é um erro muito grave e você deve evitar, né? Por isso que nós estamos aqui gravando para você a importância de você ser curioso, a importância de você conhecer os materiais, de você entender sobre as aplicações desses materiais, né? Eu acredito que com o passar do tempo, seu olhar vai ficar mais clínico, seu senso crítico fica mais apurado e você vai começar a entender aquilo que funciona ou não. Então, assim, o profissional de interiores, ele além de trazer para o cliente uma economia no projeto, saber direcionar todos os materiais, tudo que vai compor o ambiente de forma harmônica, você tem que ter também a responsabilidade daquilo que você vai estar fazendo, projetando, indicando, especificando aí para o seu cliente, tá bom? Então, para finalizar o nosso vídeo, a sua preocupação sobre a funcionalidade daquele ambiente deve ser a sua preocupação inicial. Tá? Não pensa só em estética e a parte funcional, deixa aí para o seu cliente no dia a dia falar se deu certo ou não. Bom pessoal, então nós cremos que você que é estudante de design de interiores ou de arquitetura e que desejam aí trabalhar com projetos de interiores, essas são dicas importantes, essenciais aí para o início da sua carreira e que vocês devem colocá-las em prática. Então se valorizem, mostre para o seu cliente o valor do projeto de interiores, o que ele vai sair ganhando, anota as nossas dicas. Se você gostou também, dá um curtir no vídeo. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca os nossos conteúdos. Toda semana tem conteúdo novo. Segue a gente também no Instagram, no Facebook, que lá também tem dicas que não tem aqui no nosso vídeo, mas a gente está sempre postando novidades lá, tá bom? E a gente espera vocês na próxima semana.